Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Eu sou Yolanda Ferreira e vim aqui hoje compartilhar, depois de muito tempo, né, gente, que eu andei sumida, compartilhar com vocês mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma história bem conhecida na Bíblia e vocês depois vão lá e conferem, por favor, não fique só nas minhas palavras. Eu não sou missionária, não sou pastora, eu sou apenas uma pessoa que gosta de compartilhar aquilo que é bom para mim com as pessoas que eu amo, com meus amigos. Hoje nós vamos falar, não vou ler Bíblia, tá, gente, para vocês, depois vocês vão lá e leem, porque a história é muito bonita, mas eu vou falar onde tá, né, onde tá escrito, que é em Gênesis. Essa história começa em Gênesis, no capítulo 12, né, do versículo 4 em diante, né? Aqui fala do chamado de Abraão, quando Deus, né, procura Abrão, que ele ainda não era Abraão, né, depois que Deus muda o nome dele, Deus chama Abrão e faz a ele entrega para ele uma proposta e uma promessa, né? Ele chama ele para sair do meio da terra dele, do meio do povo dele, né, de sua parentela, e que ele fosse para um lugar que Deus ainda ia mostrar. E Abrão, ele creu na palavra de Deus e foi. E com isso, ele levou um sobrinho chamado Ló. E a história hoje é sobre a vida de Ló. Ló é escrito Lot, porque é uma palavra em hebraico, e ela mais ou menos significa coberta. Não é bem provado que seja isso, mas até então coberta. Uma coisa assim que não tem muita importância, né, gente? Então, Ló, ele era filho de Arã, o irmão mais novo de Abrão. A história de Ló, ela é bem conhecida na Bíblia, como eu já falei para vocês. E tudo começa em Gênesis, né, capítulo 12, versículo 1, quando Deus ordena que Abrão sai de sua terra e tal. Então, Abrão, ele crê na palavra do Senhor e vai, né, peregrinando pela terra, e ele leva o seu sobrinho. Muitos foram os lugares que Abrão passou, muito sofrimento ele suportou. Teve uma época que que a terra estava toda acometida numa grande fome, e ele vai para o Egito, e lá acontece aquele episódio de que o rei, ele toma a esposa de Abrão, a Sarai, ele toma, porque Abrão diz que ela é sua irmã, porque ele ficou com medo de ser morto por causa dela, porque ela era muito bonita. E realmente ele estava certo, ela foi tomada dele, porém Deus não se agradou daquela atitude e perturbou o rei com sonhos terríveis, até que ele devolveu a esposa de Abrão, que ela era meia-irmã dele. Na verdade, ele não mentiu. Então, esse rei, além dele devolver a esposa de Abrão, ele ainda dá muitas riquezas, muitas posses a Abrão. E Abrão, ele vai andando, peregrinando por ali, e ele chega em um lugar que ele resolve se assentar ali, ele e todos os seus servos, sua esposa, né, Ló, seus bens, porque à medida que Abrão ia enriquecendo, Ló também enriquecia. Aí chega uma época, gente, que eles já estavam muito ricos e eles tinham muito gado, então os pastores de Ló começaram a encrencar com os pastores de Abrão. E essa conversa chegou até Abrão, e Abrão chamou Ló e falou: Ló, eu estou sabendo que os nossos pastores estão em contenda, estão brigando. Para que isso não aconteça, para que isso não venha nos prejudicar, vamos fazer o seguinte: você procura um lugar para você, seja onde você quiser escolher, meu sobrinho. Você fica à vontade, você escolhe e vai para lá, para a gente não ter dificuldade, não ter contenda. Nesse caso, se Ló fosse uma pessoa boa, aí você já começa a ver o caráter de Ló. Se Ló fosse uma pessoa boa, o que ele ia falar? Ele ia falar assim: meu tio, nós já passamos por grandes dificuldades e não é por causa de pastores, de servos, que nós vamos nos separar agora. Eu vou arrumar um jeito de resolver com esses pastores para eles não brigarem mais. Mas não, ele cresceu o olho nas campinas que estava próximo ao Jordão e escolheu. Ele não respeitou a hierarquia,
Porque como Abrão pediu a ele que ele escolhesse, ele podia ter falado assim, não, meu tio, o senhor é o meu tio, o senhor me trouxe para cá, tudo que eu tenho é graças ao senhor, o senhor escolhe, e aonde o senhor falar, eu vou. Mas não, ele achou ótimo aquilo ali, achando que estava se dando bem, né? Foi lá, escolheu as Campinas perto do Jordão, porque era um vale muito fértil, e para lá ele se mudou com sua esposa, suas filhas, seu gado e seus servos, né? Então, o que Ló ainda não sabia é que esse lugar ficava muito perto de Sodoma, que acho que era 4 ou 5 cidades vizinhas ali, uma colada na outra. Sodoma e Gomorra eram as mais famosas. E ele foi chegando, foi flertando, né, com o pecado, porque Sodoma era uma cidade muito fértil, era uma cidade muito rica, era uma cidade que tinha um comércio muito bom. Porém, Sodoma também era uma cidade cheia de prevaricações, cheia de pecado. E Ló foi se enfiar justamente nesse lugar. É tanto que por ele ser rico, né, eles logo deram um cargo a Ló, porque a Bíblia fala que Ló ficava sentado à porta da cidade. Então, assim, quem tinha essa condição de ficar sentado à porta da cidade eram grandes comerciantes, eram juízes, eram pessoas que tinham, né, uma vida pública boa, uma vida abastada, era pessoa que tinha uma certa autoridade, um certo poder. Então Ló não era um qualquer na cidade, ele tinha um cargo assim. E ele vivia lá nessa cidade até que um dia aconteceu uma guerra que é chamada na Bíblia, aqui no capítulo 14, fala a guerra dos 5 reis contra 4 reis. Então, esses reis em guerra venceram Sodoma e Gomorra e as outras cidades e levaram todos cativos, toda a sua riqueza, deixou a cidade arrasada, só com pessoas velhas, doentes e coisas que não tinham valor. Abraão ficou sabendo disso, ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado cativo. Abraão, com a graça de Deus e mais 318 homens, foram atrás desse exército, derrotou todos os exércitos desses 5 reis, conseguiu trazer todo mundo de volta, todos os cativos de volta e ainda todas as riquezas. Foi aí, gente, que acontece aquele episódio que Abraão encontra com Melquisedeque, paga o dízimo para ele, e tem muita coisa bonita em relação a essa história de Melquisedeque, que a Bíblia o chama de sacerdote eterno. Então, Abraão faz isso, traz Ló, liberta Ló, e para onde Ló volta? Para a cidade de Sodoma e Gomorra. Como pode uma pessoa ter passado um sofrimento daquele que ser pego como escravo, né? Passar por uma guerra não é coisa fácil. Como pôde ele saber que o tio dele se sacrificou de maneira tão grandiosa para libertar ele de tudo aquilo ali e ele ainda volta para a mesma cidade? Isso, gente, significa que é amar ao pecado. É amar o pecado. É como você dar banho em uma porca e soltar ela e ela vai para a lama. Foi o que aconteceu com Ló. Abraão tirou ele da dificuldade, libertou ele do cativeiro, devolveu para ele suas posses. Ele podia ir para qualquer outro lugar, mas para onde ele foi? Para a lama. Ele voltou para Sodoma. E aí, Sodoma continuou pecando, Sodoma não observou os avisos de Deus. E o que acontece? A ira de Deus sobe, porque o pecado de Sodoma e Gomorra estava tão grande, que já cheirava mal as narinas de Deus. E, gente, Deus não suporta aquilo que é abominação. Deus perdoa o pecado, Deus ama o pecador, mas Deus não suporta a abominação. E Sodoma estava atolada na abominação. E Deus falou o seguinte: chega, basta, eu vou acabar com essa cidade, eu não quero ouvir nunca mais falar dessa cidade na minha frente. E aí Deus lembra que o sobrinho de Abraão morava lá, em Sodoma. E Deus avisa Abraão, fala: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E só. E Abraão começou a pedir a Deus: Senhor, se tiver 1000 pessoas lá, o Senhor salvaria a cidade? Deus, não. E se tiver 100, o Senhor salvaria a cidade? Deus, não. Eu sei que chegou em 1 e Abraão pediu: Senhor, meu sobrinho mora lá e eu não queria que ele fosse destruído. Por amor a Abraão, o que Deus faz? Ele envia
2 anjos a essa cidade para avisar da destruição que ia acontecer a Ló, para que Ló saísse da cidade. Aí acontece aquele episódio que os homens da cidade, tão cruéis e tão pecadores, eles querem o quê? Ter relações sexuais com os anjos. E Ló fica desesperado, porque seria uma desonra muito grande para ele se os homens de Sodoma pegassem esses homens, que até então ele não sabia, assim, de verdade, que eram anjos, né? Ele oferece até as filhas dele para que os homens da cidade abusem de suas filhas, né? Para não abusar dos seus visitantes, que era uma desonra muito grande. Só que esses visitantes não eram homens, eles eram anjos. E o que acontece? Eles cegaram, né, todas as pessoas daquela cidade e conseguiram tirar Ló, sua esposa e suas filhas da cidade. Porém, foi dada uma ordem: ninguém deve olhar para trás. A partir do momento que nós sairmos da cidade, Deus vai destruir a cidade e ninguém deve olhar para trás. Mas o que acontece? A esposa de Ló, ela olha para trás. E é aí que eu te falo que é uma história muito conhecida, que todo mundo fala, né? Ela virou uma estátua de sal. Ela foi convertida imediatamente numa estátua de sal. E as coisas ruins de Ló não param por aí não. Porque ao invés dele sair dali e ele procurar o tio dele, Abrão, não, ele vai para um outro lugar que não era um lugar bom, e acontece um episódio super desagradável, muito pecaminoso, entre as filhas dele e ele, que elas embebedam ele, enfim. Isso daí é um tema para outro vídeo. O que eu aprendi com essa história? O que você deve aprender com essa história? Nós devemos aprender com essa história que não devemos nos aproximar do pecado. A aproximação do pecado, gente, é um perigo. Sabe por quê? Porque o pecado é coisa do inimigo. E o inimigo, ele é muito inteligente e ele é muito poderoso aqui nesse mundo. Então, se você está próximo ao pecado, significa que você está longe do Senhor. E o que a gente deve fazer? Estar próximo de Deus e longe do pecado. A Bíblia diz assim: obedecei a Deus, resistir ao diabo e ele afastará de vós. Então, como nós devemos resistir ao diabo? Resistindo às suas ofertas, nos afastando daquilo que é pecado, nos afastando daquilo que alimenta ele e nos aproximando de Deus, nos purificando, sendo obediente à palavra do Senhor, estudando e colocando em prática as lições que está aqui dentro desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é uma história inédita, muita gente fala sobre a história de Ló, mas eu queria falar um pouquinho, eu queria dar a minha opinião sobre essa passagem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, comente aí. E se você quer ver alguma outra história que você tem curiosidade, que aconteceu e que está relatada aqui na Bíblia, diga para mim aí nos comentários, que eu vou fazer de tudo para trazer para vocês da melhor forma possível, na minha simplicidade, na minha pequenez, mas é do fundo do meu coração e eu falo segundo a palavra do Senhor. Não coloco nada que seja de mim mesma. Por quê? Porque eu sei que isso é um grande pecado. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.